Fala galera, falta pouco pra gente poder assistir ao 7º episódio de From. Lembrando que, galera, assim que o episódio estiver navegando por águas misteriosas, que é mais ou menos ali 1h30, 2 da manhã, vou pescar o episódio, vou assistir o episódio e a crítica completa vai estar liberada aqui no canal, umas 3 da manhã mais ou menos. E galera, sábado agora, dia 6 de junho, às 14 horas, os arautos de From estarão reunidos na casa do Jeff, lá no Janela Pop. Joy, Diogo e este aqui que vos fala estaremos lá junto com o Jeff para a gente poder debater e muito sobre o que pode acontecer no episódio 7 e obviamente debater e muito sobre esse além chamado Trama de From. Galera, o Aspirando Takes, ele fez uma montagem que eu achei assim genial. Mas assim, genial. O Aspirando Takes, galera, ele é um perfil do Instagram, então assim, sigam lá porque as montagens são fenomenais, tá? Vou mostrar o vídeo e daí a gente vai conversar, certo? Então aqui, ao vivo, literalmente, estou virando aqui a câmera e bora lá. Why are you so sad? My son died. I can bring him back. But every life demands a price. One life costs 7. No. What have I done? Galera, eu achei esse vídeo, tá? Genial. Porque ele também me provocou para um ponto assim. Será que a gente vai voltar a 1506, onde tudo começou? Tem uma série da Apple TV chamada O Segredo de Widows Bay. O que eles fizeram no episódio número 6? Existe um grande mistério lá, não vou entrar assim também em muitos detalhes da série, a cobertura completa da série tá liberada aqui no canal, tá? Então, só conferir também. Caso não tenha assistido a série ainda, galera, comece a assistir. E dá um voto de valor para ela também, um voto de confiança nela também, assim, porque ele é uma mistura de gêneros ali, de suspense, de terror, mas também com um toque ali de, digamos assim, um humor um pouco peculiar sobre os eventos, tá? Mas deem um voto de confiança pra série, tá? Eu sei que não é uma mistura que consegue, assim, agradar a todos, mas assistam. Vale muito a pena. Existe todo um segredo na tal ilha de Widows Bay, e eles fizeram no episódio 6 um episódio de retorno às origens de tudo, ou quase às origens de tudo, tá? As origens ali da chegada de uma personagem muito importante para essa ilha e com a sua chegada ela conhece, digamos assim, que as coisas estão mais estranhas do que deveriam. E a gente tem ali uma montagem toda feita pra gente sobre o princípio realmente que sucedeu a partir da chegada dessa personagem. E é muito massa, porque é um episódio inteiro focado realmente nesse passado, na origem de tudo. A gente volta para esse tempo todo lá atrás da ilha e conhece muita coisa sobre esses motivos do porquê que a maldição está presente lá na ilha. From, ela ainda não brincou de usar, por exemplo, a personagem que caminha para as histórias, nossa querida Julie, de usar realmente esse personagem. Eu até falei isso na live da semana passada, tá? Que a gente estava presente lá no canal do Joy, no Abraham Joy. Eu queria muito que a Julia nos levasse para outros pontos da história, não pontos que a gente já, querendo ou não, conhece, porque a gente viu a Julia ali viajar pelas histórias basicamente em 3 momentos, né? E ela visitou o Martin, daí ela ajudou o Boyd, daí depois ela foi até o ponto lá, que era o mesmo ponto que tinha acontecido na segunda temporada, onde ela chama o Jim escuta ela, e também o momento, no encerramento do último ciclo, a questão toda do último massacre. Mas que a gente volte mais ainda, e talvez assim que a gente volte à origem de tudo, né? Porque eu sei que quando os produtores falam de origem de tudo, eles estão também assim remetendo a 2 pontos, tá? Pode ser realmente o primeiro episódio, a tudo que está contado na história do primeiro episódio, ou pode ser a origem de tudo realmente direta, 1506, o ritual onde tudo realmente aconteceu e dali foi sucedendo por ciclos e séculos. E a partir daí,
através da Julie a gente poderia realmente chegar até esse momento, poderia realmente ver como era a Fromville naquele momento lá, a Fromville original, antes de tudo acontecer, e conhecer personagens que fizeram parte desse princípio do todo. Um personagem a gente conhece, inclusive tá aqui, o Esperon Takes coloca ele aqui, que é o primeiro Jade, digamos assim, né? A versão original do Jade, que inclusive deu para ele ali a caveira com sangue para ele beber ainda no episódio 5. E a chegada do Homem de Amarelo, como tá provocado aqui pelo Esperon Takes, é muito interessante, porque ele faz, né, essa jogada toda de oferecer, olha a persuasão, olha só Sofia, oferecer ali essa possibilidade de trazer o filho de volta, mas para isso tem um sacrifício, tem um ritual, né? Uma vida por 7. E a partir dali a gente tem a questão todas das crianças, e a partir dali a gente entende também o quê? Não funciona o ritual, mas algo, mesmo assim, aconteceu de ficar em aberto para daqui a pouco esse ritual poder acontecer de verdade. Fica um pouco em aberto, tá? Porque não é o propósito dos Prone Takes também, assim, montar essa sequência lógica. Ele tá nos provocando também com essa montagem brilhante que ele fez aqui, essa recriação toda de como poderia ter sido esse começo. E eu acho muito massa, cara, que daqui a pouco a gente voltar realmente. Não sei se From, dentro da maneira como ele tá estruturado, fazer isso acontecer numa quinta temporada, tá? Um episódio inteiro, como O Segredo de Widow's Bay fez, de ter um episódio inteiro focado em, querendo ou não, né, outros personagens, e a gente vê inteiramente, né, a sequência daquele momento lá, o princípio de tudo. A gente vê como que aconteceu o sacrifício, o ritual, como é que foi a questão dos moradores lá presentes, o que foi realmente colocado para eles em troca, além dessa questão da imortalidade, como que isso realmente foi colocado para eles aceitaram, não aceitaram, teve, né, digamos, quem a gente acha que realmente está do lado bom, daqui a pouco era do lado mal, como que isso poderia acontecer? Eu não sei se From faria isso um episódio inteiro para tratar disso, tá? Mas que podia dar um vislumbre, podia. Porque esse que é o meu ponto, tá? Eu gostaria muito de ver. Muito de ver. Por isso que, já que a gente tem uma personagem que caminha pelas histórias, pô, que ela caminhe para outros pontos dessa história. E tá para acontecer algo, né, nesse episódio 7. Lembrando, galera, tô gravando esse vídeo aqui, caso não tenha ficado claro, antes do episódio 7. Ou seja, tudo que rolou de informação dessa semana leva muito ao que o Victor encontre realmente lá no carro que era do Homem de Amarelo, dentro daquela bolsa de couro lá, dentes. E que esses dentes, né, se for realmente, né, real aquela questão toda, que pode ser porque como se fosse essa questão do marcador para Julie, ou seja, se, como a Sofia fez com o pastor, de tirar o dente dele e guardar, que isso possa funcionar para a Julie e a Julie conseguir visitar pontos diferentes da história. Pô, tu teria uma possibilidade gigantesca, então, de tu voltar para 1506, o princípio de tudo, ou tu ir visitando vários momentos dessa história e sair dos pontos que a gente já conhece, que a gente já viu na série, e apenas ver por outro ponto de vista. Eu ia achar muito massa se isso acontecesse. Então as possibilidades, elas estão abertas. Como eu não acredito que From vai fazer um episódio inteiro disso, que eu acharia muito massa, tá? Mas como tem tanta coisa para resolver na história, que eu acho que eles não parariam para fazer isso. Mas podia dar um vislumbre através da Julie. Ah, eu ia adorar. Eu ia adorar. O que vocês acham? O que vocês acham, galera? Ia ser massa, não ia ser massa? Ia ser legal, não ia ser legal? Não ia gostar? Acho que é um desperdício. Ia achar, tipo, pô, um vislumbre visual muito interessante da gente realmente entender a origem de tudo, mas a gente vendo essa origem de tudo, não algo ser contado, não algo estar presente num diálogo, mas a gente ver, mesmo com outras figuras representando tudo que aconteceu, mas a gente vê realmente como foram feitas essas escolhas, como foi feita a proposta, como foi feitas as discussões, como foi colocado realmente as crianças. Eu ia gostar muito. Eu ia gostar muito. O Aspirant Takes coloca no título o seguinte, tá? Junto ali da sua montagem. E se toda a maldição de From tivesse começado por causa do Jade? Uma teoria que circula em alguns fóruns sugere que, muito antes dos eventos da série, por volta de 1506, uma entidade misteriosa, representada pelo Homem de Amarelo, chegou à antiga vila que existia onde hoje está From. Na teoria, o Jade seria um dos primeiros moradores da cidade. Após perder seu filho, ele estaria completamente consumido pela dor
quando a entidade lhe fez uma proposta impossível de recusar. Eu posso trazê-lo de volta, mas uma vida custa 7. Desesperado para rever o filho, o Jay teria aceitado o pacto e sacrificado inocentes. Em troca, seu filho retornou dos mortos. Mas havia um problema. A criança não voltou da mesma forma. E o ritual abriu algo muito maior. Algumas versões da teoria dizem que Tabitha descobriu a verdade tarde demais. Ao chegar ao local do ritual, encontrou 7 túmulos de pedra formando um círculo. Jade coberto de sangue e a criança revivida observando tudo em silêncio. Quem é essa criança? Seria esse o momento em que a maldição de From nasceu? Isso também explicaria por que Jade tem tantas visões ligadas ao passado da cidade e por que Tabitha parece tão conectada às crianças misteriosas. O que vocês acham, galera? Seria legal ver algo, né, assim acontecendo, a gente ver realmente esse registro, esse princípio de tudo acontecendo dentro da série? Teria um espaço para encaixar isso? Coloquem nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal, e sigam o Aspirando Takes, cara, no Instagram. Take 4 reviews aqui, entretenimento é coisa séria.